conosco, Lisiane está dando um oi, Janaína Rodrigues, Amara Góes, né, já estão na nossa sintonia, na nossa audiência aqui no nosso Vale Informação. Chegamos à sexta-feira, né, final de semana, 22 de agosto de 2025, chovendo e chovendo muito na Princesa do Jacuí, e estamos exatamente a 30 dias da primavera. A primavera começa do dia 22 de setembro às 15h19, hora de Brasília. E o calendário nos mostra que hoje é o dia do folclore, dia do educador especial, dia do coordenador pedagógico e celebramos Nossa Senhora Rainha. Vamos conferir as manchetes de hoje. O portal O Correio, da rede Fã de Comunicação, Departamento de Vigilância em Saúde descarta surto de sarampo em escola. Essa é a boa notícia, então não é sarampo. Que bom. Folha de São Paulo. Bolsonaro recebeu 44 milhões de reais desde 2023, quase metade em Pix. O Estado de São Paulo, Procuradoria-Geral da República, quer tirar de Toffoli investigação de fraude no INSS. Estado de Minas, aposentados cobram dívida de 266 milhões de reais. Diário Gaúcho, Transurb retorna operação total a partir do dia 30. Né? O Transurb que então liga Porto Alegre a Novo Hamburgo na região metropolitana e aí volta a ter os seus horários completos entre 5 da manhã e 11h30 da noite todos os dias. O Correio do Povo, relatório da Polícia Federal, diz que Bolsonaro recebeu 330 milhões de reais em um ano. O Correio Brasilense, Bolsonaro recebeu 30 milhões de reais e Polícia Federal vê lavagem de dinheiro. Folha de Pernambuco, isenção do imposto de renda até 5 mil reais, ganha força no Congresso. E à tarde de Salvador, 5 faculdades de medicina na Bahia estão na mira do Ministério da Educação. Então essas são as manchetes de hoje, meu caro Ronaldo Toné. 7h10. Vamos por partes aí, alguns desses assuntos que são mais gerais, mas vamos lá. Começando pelo último, faculdades de medicina. 5 faculdades só na Bahia. Sim, mas essas já existem. Eu queria falar da que nós imaginamos, ou pelo menos existe um movimento grande aqui em Cachoeira do Sul, que tem o apoio de todos nós. Né? Não acredito que alguém seja contra a instalação de uma faculdade de medicina em Cachoeira. Mas alguns são mais ativos, né? Estão à frente desse movimento, como acontece naturalmente. As coisas podem até nascer espontaneamente, mas elas só terão maior consequência se tiver um grupo ou uma liderança que esteja diuturnamente lutando por aquele objetivo. Tá? Porque as pessoas têm seus compromissos, têm seus trabalhos, têm as suas preocupações familiares e etc. E não pode ficar 24 horas pensando, eu quero que se instale um curso de medicina em Cachoeira. Lógico que em grupo menor fica mais tempo concentrado nisso. Pois bem, então, qual é a situação atual? Estamos aguardando a última prorrogação do MEC, Ministério da Educação e Cultura, que é quem decide a abertura de algum curso de qualquer área, né? Inclusive na área das ciências da saúde, que é a medicina, no Brasil, porque é um curso de formação, não é um curso de profissionais prontos. Então, são estudantes, e estudantes é com o MEC, Ministério da Educação e Cultura. Pois bem, prorrogou novamente e agora ficou para o início de outubro o anúncio preliminar de quais os 4 municípios gaúchos vão receber cursos de medicina dentro do projeto Mais Médicos. Lembrando que esse é o objetivo. E também lembrando que
o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o Conselho Estadual de Medicina, o Conselho Nacional de Medicina é contra a instalação de qualquer curso. Então tem uma força grande aí da área médica, da representação médica, classista, contra a abertura de mais cursos. Por quê? Aí eu vou fazer um link com a Bahia ou com qualquer outro curso. É que abriram ou foram abertos muitos cursos desses e nem todos prezam pela qualidade do profissional de medicina. E lembrando que o profissional da medicina, ele lida com o quê? Com a saúde humana, que significa com a vida humana. Então é diferente, né? De formar, hipoteticamente, assim, uma profissão que vai lidar com, sei lá, com algo que não tenha nada com o ser humano, com a vida, e outra que lida diretamente com a tentativa de recuperação da saúde das pessoas que eventualmente ficam enfermos, ou prevenir até isso, né? Com a pesquisa. Leia-se vacina. Então, estamos aguardando, vamos ver se vai sair, e obviamente esperamos que que Cachoeira seja contemplado e que a universidade que receber ou a UBRA ou a Unisc a responsabilidade de implantar o curso preze pela qualidade dos profissionais. Isso é importante. E não depende só dos acadêmicos, depende sim de toda a estrutura em torno da universidade. Esse é um assunto. Outro assunto, Tomás, se me permite, e o senhor e a senhora que está me ouvindo e tão gentil aí nos acompanhando nessa sexta-feira muito chuvosa, já choveu muito, continua chovendo e vai chover mais ainda até a noite, segundo as previsões meteorológicas. Pois o outro assunto é esses últimos áudios que foram vazados não, que foram colocados à imprensa. Vazamento parece que alguém foi lá e abriu uma gaveta quando ninguém estava olhando e pegou as transcrições ou as gravações que estavam no telefone do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E eu imagino o que vai sair do telefone do pastor Silas Malafaia, quando eles abrirem os dados, embora ele tenha dito que ele troca seguido de telefone. Eles perguntaram para ele, por que o senhor troca de telefone? Porque todo mundo faz isso. Engraçado, o meu Motorola aqui, ó, antiguinho, né, já pedindo para ser substituído, porque o sistema começa a trancar, sei lá o que acontece, pega algum vírus, alguma coisa, e ele vai patinando, né, ele quase se entregando aqui. Eu já tenho ele há 7 anos. Que história é essa que todo mundo troca celular toda hora? É a mesma história daquele deputado que ganhou 100 e poucas vezes na loteria. Pois é, então não tem essa, é porque alguém, porque são homens públicos que se comunicam com muita gente e não querem que alguém pegue o celular e descubra o que ele está falando. Mas, independentemente disso, no celular do ex-presidente Jair Bolsonaro, este senhor pastor Silas Malafaia, né, ele desfilou uma série de impropérios, palavrões de baixo calão, que até em roda de boteco, com o pessoal meio tragueado, já seria um linguajar lamentável. O que dirá a um ministro de uma igreja que prega, né, a espiritualidade, né, de culto a Jesus Cristo, né, de a transcendência da alma, etc. Eu nunca vi. Que história é essa? Senta no colinho. Né, e outras trocentas coisas que ele diz ali na conversa com o Bolsonaro, xingando um dos filhos do Bolsonaro. Olha, sinceramente, desculpe o presidente Jair Bolsonaro, né, e o senhor e a senhora que gosta dele, tem todo o direito de gostar dele. Eu, como não tenho político de estimação, eu não estou preocupado aqui se os que gostam do Lula, os que gostam do Bolsonaro, estou dando só a minha modestíssima opinião, como cidadão, como gaúcho, apenas isso. Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro ouvir aqueles xingamentos todos que o pastor Silas Malafaia fez contra um dos seus filhos, como pai, ele tinha que ter xingado o Malafaia de volta. Ou pelo menos dito assim, olha, quando tu te acalmar, a gente conversa. Porque não é admissível, né, também que alguém vai chegar, vai achincalhar uma atitude ou alguém que tem o nosso sangue desse jeito e um pai vai ouvir isso e não vai dizer nada.
Claro que a gente sabe que o apoio do Silas Malafaia é importantíssimo, do Bolsonaro, que está nessa luta aí para tentar não ficar preso definitivamente, coisa que ninguém acredita, no mundo inteiro sabe que ele vai ser condenado pelo STF, já tem provas de sobra dentro dessa lógica que nós temos hoje no país para ele ser preso. Mas fica aqui a minha preocupação, e acho que do senhor e da senhora, que quando a gente pensa que não tem mais nada para surgir nesses processos, que mesmo as pessoas que são mais adeptas do bolsonarismo, vamos dizer assim, se surpreendem que milhões de reais passam de uma conta para outra. Né? E aí, quem é no Brasil que recebe e qual é a renda que tem o ex-presidente da República para receber 30 milhões de reais num ano? Pensem bem. É lógico que ele recebeu doação, não tem nada de errado nisso. E espero que tenha feito, colocar na sua declaração de renda isso. Só que o COAF está olhando lá e não está achando a origem desse dinheiro. Por isso que alguém já falou em lavagem de dinheiro. Então, parece assim, ó, um encadear, é uma corrente, né? Vai acrescentando um elo, outro elo, outro elo, e a coisa vai mostrando que nós temos no Brasil muito que passar a limpo. Muito que passar a limpo. Para muitos políticos. É que quando o pessoal grita muito, só que daí quando a imprensa mostra a verdadeira face, aí os jornalistas são assados, fritos ou cozidos. Sim, Então é o seguinte, os colegas da Globo lá, é Globo Lixo, né? é. Então vamos lá, Fez 100 anos a Globo Lixo. o lixo do UOL, Universo Online, publicou uma informação antiga, para ver como eu não estou puxando de agora. É uma informação de 2021. Naquela época, a informação era de que o Silas Malafaia possuía 4.600.000 reais em impostos inscritos em dívida ativa da União. Tá? 1.300.000 naquela época já estava sendo parcelado. Era mais do que 2018. Isso aí, segundo a matéria na época, eram dívidas totais das igrejas Assembleia de Deus Vitória em Cristo, da qual Malafaia é presidente, somava quase 3 milhões de reais de imposto de renda e contribuições previdenciárias. Os mesmos tributos eram cobrados da editora Central Gospel, que possuía 26 mil reais em débitos na contribuição social do lucro líquido, que estava em recuperação judicial desde 2019 e possuía naquela época mais de quase 2 milhões de reais de dívida ativa no total. E o pastor ainda era sócio administrador da empresa e a esposa dele era a outra sócia. Então vejo, senhoras e senhores, é uma notícia antiga, mas é para demonstrar que já vem de um certo tempo essa questão das dívidas, dos impostos não declarados pelas igrejas, pelos proprietários das igrejas, né? E isso que o Brasil é um estado laico e a igreja, o CNPJ da igreja está isento de imposto, porque é justamente o que comenta a lei brasileira. Mas, de novo, aquela coisa. ah, Vídeos, empresas de produtoras de imagens, editoras, isso aí não, isso aí tem que contribuir, tem que pagar o imposto como qualquer empresa. E o cidadão Silas Malafaia com seu CPF como pessoa física, ele tem que pagar imposto, como qualquer mortal tem que pagar imposto. E eles não pagam, né? E aí eles se agarram ao poder, né? Para poder conseguir tirar essas dívidas de cima de si. Tá? Então são notícias antigas para mostrar que não é de agora. Tá? O pessoal acha que é uma cortina de fumaça. Não, quem produz a própria cortina de fumaça são esses cavalheiros que procuram esconder a realidade dos fatos do que está acontecendo. E a imprensa apenas mostra, registra o que há por trás. Assim como a história do Pix, tá? Que na verdade o problema do nosso Pix aqui, o Pix brasileiro, é que ele não tem taxa, não tem tarifa, e as empresas operadoras, administradoras de cartões de crédito e débito, elas cobram taxas e tarifas toda vez que a pessoa utiliza um cartão.
Só que essas administradoras, elas não são empresas brasileiras, elas são empresas norte-americanas. E aí, se as pessoas começam a aderir ao Pix, não tem taxa. E isso cai o faturamento dessas administradoras de cartões de crédito e débito, porque as pessoas deixam de utilizar cartões para suas operações diárias, compra à vista ou compra a crédito. E aí cai o rendimento das empresas. Então, quando o Donald Trump questiona o Pix brasileiro, tem nada a ver com o governo Lula, até porque não foi o Lula que criou o Pix, né? Aliás, também não foi o Bolsonaro que criou o Pix. Quem criou o Pix foram servidores do Banco Central, servidores concursados do Banco Central, que já trabalham há muitos anos lá na instituição, troca o presidente, mas esses funcionários estão lá porque eles são servidores concursados. Foram alguém eles lá que tiveram a ideia mirabolante de criar o sistema Pix de pagamento eletrônico. Então, não adianta chamar o ratinho para fazer DNA, para ver quem é o pai da criança. O pai da criança são os servidores concursados do Bacen, tá? Foram eles que criaram o Pix. E aí agora fica esse blá blá blá, né? Porque o pessoal quer atacar o presidente ou quer atacar o outro, e aí começa a criar um monte de fake news, uma chuva de fake news que chega a dar nojo, né, Toné? Tamanha desinformação. Mas é aquilo que tu falaste, Tomás. É uma cortina de fumaça, é justamente para esconder coisas que eles não gostariam que viesse a público. Tomás, são 7h23, quero registrar, é uma notícia de hoje. A Organização Mundial da Saúde e a Organização Meteorológica Mundial conjuntamente divulgaram um relatório sobre os riscos do calor extremo para trabalhadores. Esse relatório está disponibilizado agora, nas primeiras horas da manhã, né? Isso foi colocado num país que está mais adiantado em termos de horário, mas para nós chega nessas primeiras horas dessa sexta-feira, e reúne 5 décadas de pesquisas e alertas para os impactos do aumento das temperaturas na saúde e na produtividade dos trabalhadores. E aí vem a matéria, está no site da UOL, na parte de ecologia, e fala: o calor extremo já afeta bilhões de trabalhadores em todo o mundo, sobretudo em setores como agricultura, construção civil e pesca. O relatório aponta que o problema da queda de produtividade, que a cada grau acima de 20 graus centígrados, estima-se uma redução de 2 a 3% do desempenho laboral. Viu, Tomás? Então, quer dizer, a partir de 20 graus, a cada grau que sobe, começa a cair a produtividade de quem, obviamente, está ao ar livre. Estamos falando do pessoal da agricultura, da construção civil e da pesca, que obviamente não está no local climatizado como nós aqui. Aproximadamente metade da população mundial já enfrenta consequências adversas das altas temperaturas. Os riscos à saúde incluem desidratação, insolação, problemas renais e distúrbios neurológicos, que podem comprometer a vida profissional e a segurança econômica. Populações vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas de baixa renda, estão ainda mais expostos, segundo esse relatório que foi divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde e por essa Organização também Mundial de Meteorologia. É aquela história do aquecimento global, que motiva essas conferências do clima, cuja a 30ª edição acontece em novembro, lá em Belém do Pará. E nós estamos aí discutindo, né, se devemos ou não nos preocupar com o aquecimento global. É claro que temos que nos preocupar. Nós, no Brasil, estamos agora ainda há um mês de chegar a primavera, ainda estamos com os efeitos aqui na região sul do Brasil do frio, né? E que vai se intensificar nesse final de semana. Então a gente esquece um pouquinho o que é um verão quente. Mas logo em seguida, daqui a pouquinho, poucos meses, nós vamos estar sofrendo essas altíssimas temperaturas. E os europeus, eles estão mais expostos do que nós, porque de alguma forma, por estarmos num país tropical, a gente foi se adaptando, as nossas edificações, foi comprando ar-condicionado, né? Que agora é split, né? E a gente foi
enfim, foi se aclimatando para o aquecimento global. Mas lá na Europa não é assim, por exemplo, né? Lá já tem o número do europeu, só para esse verão europeu, já mostra mais de 1.100 mortes por causa do calor. Mais de 1.100. Simplesmente pessoas que morreram de calor. Aí diz assim, como assim? Sim, a pessoa fica dentro de casa, suando, se desidratando. Se ela tem uma comorbidade, se é criança, se é idoso ou tem uma comorbidade, quando os parentes vão procurar, a pessoa teve um colapso, morreu. Vão achar, está lá sentado, morto, ou deitado, ou caído no chão, porque o calor simplesmente extinguiu com a possibilidade de sobrevivência daquela pessoa. Eles estão, inclusive, verificando, porque como tem muitos prédios históricos, antigos prédios lá, que tem 400, 500 anos de existência, vê a possibilidade de fazer algum tipo de alteração, infelizmente, né? Eles não querem mexer nesses prédios por uma questão histórica, cultural, mas de climatizar. Exatamente isso, como tu comentou, aqui nós já trabalhamos com climatização de ambientes há muito tempo. Agora lá estão pensando seriamente na possibilidade de começar a mudar as regras do jogo para climatizar ambientes, fazer adaptações em prédios antigos, porque senão a situação está difícil. Nós estamos exatamente, hoje é dia 22, estamos há 30 dias. Aqui começa a primavera e lá vai começar o outono. Mas eu quero dizer, ontem o senhor, a senhora, se andou aí pela cidade, no sol, já sentiu o calor do sol, que não se sentia no inverno gaúcho. Ontem estava quente. E eu deixei o carro estacionado no sol, quando eu voltei, estava um forno. Um forno. Tive que abrir todas as janelas e, inclusive, tirar a roupa, né? Isso. Porque era um calorão. Isso em pleno inverno gaúcho. Estava muito quente ontem. E tem gente que não acredita nisso, Tomás. Em aquecimento global. Não acredito. Sabe quem é que menos acredita, né? É o Donald Trump, presidente americano, que mandou gastar cada vez mais combustível fóssil, gasolina, diesel. É para torrar, para o gás natural. Mas a Casa Branca é climatizada. O Patrick Santos vai um abraço para você, Andreinha Silva, Loreni Soares, Eurico Silva, 17 graus em Florianópolis. A Marlene Silva, bom dia, abençoado final de semana para todos nós, que é isso aí. Roberto Bastos, a Marli Silveira lá em Igrejinha, a Eni Terezinha, tá aqui o Arnildo Sosmeyer, 16 graus em Brasília, tá? Então tá aí o pessoal mandando esse abraço e participando do nosso Facebook, tá? E o nosso convidado, o primeiro convidado, já está na sala. Acho que vamos chamar o comercial e depois vamos conversar com ele. 7h30, em seguida vamos falar com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Bessal. Já voltamos. Você sabia que agora ficou muito mais fácil acompanhar a sua conta de energia da Seletro? Com apenas alguns cliques, você pode aderir à fatura digital e receber tudo direto no seu e-mail. Acesse a agência virtual da Seletro, selecione a sua UC e clique em aderir à fatura digital. E tem mais, você pode utilizar também a opção do serviço de autoleitura pelo WhatsApp ou telefone 0800 541 9969. Também pelo WhatsApp 0800 541 9969. É possível emitir segunda via, consultar débitos, informar falta de energia, extrair código Pix para pagamento e falar com nossos atendentes. Quer praticidade? Cadastre também o débito automático do seu banco e evite preocupações com vencimentos. Seletro, sempre ao lado do associado. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Ubra, cada esquina tem uma história pra contar. Com o Bra, eu chego em qualquer lugar. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Conectando vidas com inovação. Baixe agora o aplicativo Ubra na Play Store.
Finde do Tischler, ofertas imperdíveis pra você. Vazio bovino resfriado a vácuo, quilo 32,90 no Clube 29,87. Costela bovina Janela, quilo 28,99 no Clube 22,87. Pernil ou paleta suína com osso com pele resfriado, quilo 20,89 no Clube 14,78. Coxa e sobrecoxa tradicional congelada, quilo 9,97 no Clube 6,69. Aproveite! Siga a Vale FM no Instagram, @Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. 7h32, obrigado pela sua audiência nesse programa da Seletro, de Supermercados Tischler. Já disse aí, o barato do dia, pizza Perdigão, 460 gramas, e a partir da segunda unidade, quer dizer, compra duas ou mais, paga R$ 13,90 cada uma. E novo aplicativo para transporte de passageiros, baixe o aplicativo Ubra e ganhe o cartão de fidelidade a cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Tomás Pereira, nós estamos em contato por Meet, ou seja, por teleconferência, com o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, André Bessal, e agradecemos já antecipadamente a gentileza de novamente conversar conosco. E o motivo do contato hoje é para destacarmos aqui na Rádio Vale a promoção de amanhã, que visa a defesa do comércio local. André, bom dia. Bom dia, Toné. Bom dia, Tomás. Bom dia aos ouvintes. Prazer novamente participar do programa. E com muita alegria a gente vem trazer novamente informações sobre essa campanha tão importante que estamos promovendo. Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Gabinete da Primeira-Dama, CDL, para promover a importância da compra no comércio local. Quem compra aqui é legal. Então a gente sabe dos desafios que o comércio vem enfrentando nos últimos tempos. A gente tem criado mecanismo de engajamento, de a gente levar essa mensagem da importância de comprar no comércio local. A gente sabe que comprar no comércio é muito mais do que simplesmente ir ali e comprar um produto. É uma série de situações que compõem esse ato, inclusive preservar o emprego de um familiar que muitas vezes está nesse comércio. Então a gente tem feito vários movimentos, várias ações no sentido de fortalecer, de levar essa mensagem que é importante nós comprar no nosso comércio. E para reforçar essa campanha, então, na data de amanhã, a gente vai fazer uma grande carreata a partir das 15h30, 13h30 da tarde. Nós vamos se concentrar lá no bairro Marina e aí vamos descer a Avenida Brasil, Avenida Júlio de Castilhos, Saldanha, Marinho, vamos dobrar ali na esquina do Colégio Roque Gonçalves, 7 de setembro, e vamos finalizar o ato na Rua Coberta ali, com um grande adesivaço também de carros e pessoas que têm interesse em ter um adesivo que justamente traz essa mensagem da importância de comprar no comércio local. Bom dia, secretário André. Lembrando que a compra no comércio gera ICMS e parte desse ICMS vem para o município, né, secretário? Também, isso aí que nem eu disse, comprar no comércio local não é simplesmente o ato de comprar um produto ali que a pessoa está precisando, né? Então ela pode ajudar de diversas formas nesse ato de comprar no comércio local, inclusive o município, o próprio comércio, às vezes mesmo um familiar que está empregado ali. Esse comércio é abastecido por transportadoras, muitas vezes de fora do município, então as pessoas vêm aqui para descarregar seus produtos, acabam consumindo aqui também num restaurante, abastece o posto de gasolina. Enfim, é uma corrente muito grande que se envolve nesse ato de aquisição no comércio. Então, quanto mais a gente conseguir que as pessoas consigam comprar aqui, que eles entendam a importância de comprar aqui, muitas vezes por uma pequena diferença de valor que em relação ao comércio esse digital, da compra digital, compra virtual, a gente está fazendo essa movimentação para reforçar a importância, dizer que
nos ajude o comércio, ajude a cidade. Vamos fazer o dinheiro ficar aqui, circular aqui, porque é uma corrente do bem, todo mundo sai ganhando nesse ato. Na verdade, essa pequena diferença que o senhor coloca, secretário, é porque o comerciante local que tem um estabelecimento, ele paga, ele tem despesa de locação do imóvel onde está o estabelecimento comercial, ele paga energia elétrica, água, telefone, internet, salário dos funcionários, incluindo os encargos sociais, etc e tal. Então isso aí tem que entrar no custo do produto. Mas se o comerciante não tivesse esse custo, certamente ele ia vender a mercadoria pelo mesmo preço que é vendida na rede de computadores, aonde o camarada muitas vezes não tem nem estoque, ele não tem nem loja, nem lugar nenhum de estoque, ele é só um ponto de venda. Exatamente, muito bem lembrado, Tomás. Então justamente são esses detalhes que as pessoas às vezes esquecem, né? Quando estão comprando pela facilidade do dia a dia, ou enfim, a correria mesmo do dia a dia, acabam não se envolvendo com todas essas nuances que está no ato de comprar. Então, é com esse objetivo, nós estamos desde o Dia das Mães numa movimentação intensa, promovendo diversas ações, a gente tem caminhado no comércio, a gente tem visitado os lojistas, a gente tem feito diversas postagens nas redes sociais justamente para envolver a comunidade, gerar engajamento, chegar a mensagem da importância da compra no comércio local. E amanhã temos mais esse grande ato, então, que é uma carreata que vamos estar com um movimento bem intenso, com pessoas adesivadas, com balões, para justamente levar essa mensagem, né, gente? Eu tenho dito muito isso, a gente tem que levar essa mensagem ao máximo de pessoas possível para entender a importância que é a compra no comércio aqui de Cachoeira do Sul. E vou lembrar, secretário André, que nos dados do CAGED, acessei agora, os últimos disponibilizados, que são referentes ao mês de junho, nós tínhamos 4.298 pessoas, homens, mulheres, jovens, mais experientes também, com carteira assinada no nosso comércio local, diretamente empregado. Então, quase 4.300 pessoas, fora todos os empregos indiretos que vêm a partir da atividade comercial. Exatamente. Então, são dados que só reforçam a importância, né, Toné? A gente sabe que a disputa com a compra digital, ela cada vez vai se tornar mais intensa. Ela não tem como a gente também fechar os olhos e achar que não vai acontecer. Mas a gente tentar, pelo menos, alertar a comunidade e trazer esse recado de tudo que envolve a compra do comércio aqui. Esses dados, as pessoas que são empregadas pelo comércio são fundamentais. Tenho certeza que começarem a fechar lojas, daqui a um pouco vão chegar em algum familiar de uma pessoa que pode estar comprando de forma virtual o seu produto. Então, não que não possa comprar no virtual, mas que também nos ajude, dê atenção, compre quando possível no nosso comércio aqui para fortalecer toda essa corrente que está sendo criada. E com muita alegria, ontem a gente recebeu o apoio de outras entidades. A CDL já estava conosco, mas ontem a gente fez uma reunião na Cacisca, onde estava a própria Cacisca, onde convocou as suas entidades, que são de lojas, o Cimentel, a AME, o pessoal do Cinco, o NEA. Então, são várias entidades também que estão se somando a essa corrente do bem que nós estamos criando para levar os seus associados, levar aos seus contatos essa mensagem e a gente fortalecer cada vez mais essa campanha de fortalecer o nosso comércio local aqui. Secretário André Bessal, muito obrigado pela gentileza aí e sucesso na promoção de amanhã. Obrigado pelo espaço novamente, um abraço e um bom dia. 7h41. Quem compra aqui é legal. Guarda essa frase aí, Thomas. Quem compra aqui é legal. Certo. Legal. Então tá, são 7h41. A NEC do Ubra mandando um abraço para nós. Tá difícil aí o trânsito, NEC, vai com calma. Vai com calma que tá chovendo forte agora aqui no centro de Cachoeira. Tomás, a notícia é sobre a vinda de um investimento em parceria
da UFSM com o INMET, com o Instituto Nacional de Meteorologia. Então, a Universidade Federal de Santa Maria Campus Cachoeira está implantando, já estão lá as obras sendo realizadas, a implantação, né, de uma estação meteorológica automática de referência mundial. O equipamento de última geração possibilita o acesso público e gratuito a dados meteorológicos confiáveis em tempo quase real. As informações serão atualizadas de hora em hora e estarão disponíveis para toda a comunidade. Com a nova estação, será possível monitorar com precisão indicadores como chuva, vento, temperatura, e com isso auxilia-se os pesquisadores, estudantes, os agricultores, os profissionais da área ambiental, órgãos públicos e a população em geral, que fica melhor informada sobre se deve ou não pegar um guarda-chuva para se defender de uma chuva mais intensa como que nós estamos vivendo hoje. Eu entrei em contato por WhatsApp com o professor Ezequiel Sareta, do campus de Cachoeira, que é quem está coordenando, vamos dizer assim, esses trabalhos de implantação desta estação meteorológica. Aí o professor Ezequiel disse que não poderia nos dar uma entrevista agora, durante o programa, porque ele está em aula, né? Ele é um professor e as aulas da UFSM já começaram no campus lá do Passareio. Mas me mandou uma mensagem prévia, né? Porque eu tinha mandado bem cedo a mensagem convidando ele para nos dar detalhes sobre essa estação. Ele agradeceu a oportunidade de divulgar, entende? Mas como ele está em aula, ele não poderia falar, mas ele disse assim, que eles iniciaram os procedimentos de instalação da estação meteorológica na UFSM, que há várias etapas a serem realizadas até os dados estarem disponíveis, e não há data para isso ainda. Quer dizer, eles estão colocando, tem uma foto, inclusive, colocando cercamento, né? Porque tem que ser um local que ninguém pode acessar, nem animais, etc, etc. Mas, segundo o professor Ezequiel Sareta, conforme avançar, ele vai dar informações a todos sobre o andamento e detalhando a estação. Os dados estarão disponíveis a todos, ele ressalta isso, e que vão poder acessar isso pela internet. Né? E, no final, ele agradece e diz que, em breve, com certeza, vai conseguir participar aqui do programa Vale Informação. Então, agradecemos aí, professor, pela gentileza, e uma boa aula, né? Está exercendo o seu mistério de professor da UFSM. E outra notícia, Tomás, que acho que é muito importante, né? Na agenda do prefeito de hoje, entre outras múltiplas atividades, como sempre, né? Ele nos manda bem cedo. Essa agenda, por exemplo, nós recebemos às 6h20. Normalmente ele manda antes das 6, viu? Isso aqui até atrasou um pouquinho, não sei se o pessoal responsável lá acabou demorando um pouquinho para mandar, ou alguma questão de conexão, mas chegou às 6h20. Me chamou a atenção aqui o ato de assinatura da ordem de início da obra de recuperação da galeria da Isidoro Neves da Fontoura. É aquele buraco da delegacia. Não sei se é assim que estão chamando, mas eu chamo assim, porque é exatamente do lado do prédio da Delegacia Civil, né, da Regional e da Civil de Cachoeira, ali na Isidoro Neves. Entre o depósito de veículos, a garagem dos veículos do pessoal do CFC, né, de autoescola, e ali a delegacia. Fala-se, vamos canalizar, ou melhor, é a Sanga. Olha, aquilo deixou de ser Sanga há muito tempo no momento que foi canalizado. A gente até esqueceu que tinha, né, uma água correndo por ali. E o resultado foi que a canalização muito antiga cedeu com aquelas chuvaradas de 2024. Lembram-se das enchentes, ninguém vai esquecer tão cedo o que aconteceu no ano passado, né, em todo o estado gaúcho. E praticamente a terra toda foi embora ali. Inclusive, causou sérios prejuízos para uma área que é uma área de lazer dos policiais civis ali, mas eles já recuperaram boa parte onde foi possível, campo de futebol e tal, mas ainda continua aquele buraco bem grande junto a Isidoro Neves. Então, a ordem de serviço, vamos combinar o seguinte: foi feita a licitação, alguém ganhou, tudo certo, tal.
Quando se dá a ordem de serviço, normalmente, nos contratos de ordem de serviço, a empresa tem até 30 dias para começar as obras. Até 30 dias. Então, se a empresa utilizar todo o período que ele tem, normalmente, para iniciar as obras, nós estamos falando que só na segunda metade do mês de setembro as obras começarão efetivamente. Claro que a empresa pode antecipar isso. E vamos combinar que é uma obra a céu aberto. Então, chuvas como essa aqui impedem completamente uma obra desse tipo de canalização de córrego e de sanga de ser realizada. Então, nem pensar nos próximos dias que as obras comecem ali. Provavelmente serão só aquelas primeiras fases de colocar tapume, isolar e tal, antes de chegarem. Eu não sei se eles vão usar galerias, mas eu acredito que aquelas galerias de 2x2, coloca 1, 2, 3 e depois cobre com terra. Não é uma obra de engenharia complicada, porque normalmente vem esses tubos, essas tubulações, não são normalmente redondas, são quadradas, dá para passar caminhando dentro delas, elas estão prontas. Vem num caminhão, um guindaste coloca no lugar, cimenta e tal. Né? Parece que quando eu falo assim, parece bem fácil, né? Mas requer técnica, requer ciência, mas esse pessoal é especializado. Então, para eles, é relativamente fácil de colocar isso. Depois, recupera, bota a terra em cima, né? E devolve, vamos dizer, a propriedade da superfície para os donos, que são, de um lado, o Estado do Rio Grande do Sul, através da área que é destinada para a delegacia, e a outra ali da empresa que ministra a autoescola e que tem a sua garagem ali, quase pegou a garagem, hein? Quase que deu um dano grande. 7h48, vamos aos patrocinadores, Tomás, e voltamos em seguida com mais informações nesta sexta-feira, não tão festiva. Eu sempre gosto de dizer sexta-feira oba, né? Porque é sexta-feira, é o dia que a gente vai completando, muitos de nós, e no caso aqui do Vale Informação, completando o dia, a semana útil, mas hoje com essa chuvarada, com as luzes da iluminação pública acesas, porque está muito escuro o ambiente nesse momento, por causa das nuvens carregadas de chuva, realmente não é a melhor sexta-feira que se esperava. Já voltamos. Todos ligados aqui, Vale FM. A sua fatura de energia da Seletro é mais do que um boleto. Ela também traz informações importantes para você, associado. Sempre confira as mensagens à parte de cima da fatura. Ali, a Seletro pode alertar sobre eventuais necessidades que precisam ser cumpridas por você, associado. Como, por exemplo, manter livre o acesso do seu ponto de medição para a coleta de leitura. E na parte de baixo, veja se há alguma pendência ou atraso. Fique em dia e evite cortes ou juros. Assim, juntos, a gente garante energia de qualidade e segurança para todos. Seletro, sempre ao lado do associado. Já pensou em iniciar sua organização financeira e ainda guardar dinheiro para o futuro com segurança? Com a poupança do Sicredi é assim. Aqui, você poupa a partir de R$1. E o melhor, pode fazer tudo pelo aplicativo, sem complicações. Para facilitar ainda mais, pode programar depósitos automáticos e seguir firme nos seus objetivos. Fale com seu gerente e comece a poupar hoje mesmo. Sicredi, é ter com quem contar. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito pra você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo.
Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1. Uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Jornalismo da Vale FM 99.1, trazendo as primeiras notícias do seu dia. Vale Informação. 7h51. Muito obrigado pela sua audiência nesse programa da Seletro, que há 55 anos leva energia aos seus associados, supermercados Tischler e o novo aplicativo para transporte de passageiros Ubra. Baixe o aplicativo, promoção do cartão de fidelidade, a cada 10 corridas a 10ª é grátis. Perguntei para a NEC agora, que é a coordenadora, dona, gerente, CEO deste aplicativo, novo aplicativo para transportes de passageiros, se ela tem informações sobre como está aquela confluência da Marcelo Gama com Barão do Viamão, que tem alagado ali, que tem 2 buracos dos 2 lados da pista da Marcelo Gama. Então, se os motoristas do aplicativo Ubra passarem por lá, reportem para a NEC como é que está aquela situação ali, porque com essas chuvas, provavelmente, lá também era uma sanga, né, que foi canalizada, nós devemos ter um transbordamento. Defesa Civil já deve estar atenta a isso aí. Já agradeço antecipadamente aí aos motoristas do aplicativo de transporte de passageiros Ubra pela informação. 7h53 agora. Tomás, deixa eu pegar as últimas aqui, que eu tinha reservado para nós falarmos. O recorde de CNPJs no Brasil. Já falamos várias vezes sobre isso, o Tomás, inclusive, já em algumas oportunidades, trouxe para nós dados do próprio SEBRAE, né, que é o Serviço de Apoio às micro e pequenas empresas do Brasil, né? O SEBRAE é para isso, é para os pequenos empreendedores, de que, na verdade, a maioria desses CNPJs dos MEIs, dos microempreendedores individuais, não são CNPJs criados por empreendedores natos. Não que a pessoa não possa virar empreendedor, não é isso. Mas a grande maioria, mais de 50%, segundo as pesquisas do SEBRAE, são de pessoas que não encontraram uma colocação com carteira assinada ou foram convidados, entre aspas, a criar um CNPJ para quem eles prestam serviço, para quem eles trabalham, essas pessoas tivessem uma diminuição dos encargos trabalhistas no Brasil, que é a contribuição patronal, mais o fundo de garantia, mais 1/3 de férias remuneradas. Aliás, né, às vezes as pessoas se esquecem. Não, mas é bom ser empreendedor. Tudo bem, independente de tamanho, Tomás. Pode ser micro, pode ser pequeno, pode ser médio, pode ser grande, tal. O empreendedor, ele não tem direito trabalhista. Ele pode contribuir para a Previdência para uma futura aposentadoria. Ele pode fazer uma previdência privada, mas ele não tem a proteção da CLT, das leis trabalhistas. Por exemplo, independente do tamanho do empreendedor, ele não tem férias. Não, mas ele pode tirar férias, sim. Ele tira férias, não trabalha e não ganha, né? Isso vale para um profissional liberal, por exemplo. Um médico, para não dizer que eu estou falando do pedreiro, maravilhosa profissão. Não, estou falando do médico. Se ele tirar 30 dias de férias, 30 dias ele não ganha nada, porque ele não está fazendo cirurgia, ele não está recebendo pacientes no consultório, enfim, zerou a entrada de recursos dele. Quem trabalha com carteira assinada continua ganhando aquele mês porque ele tem férias remuneradas. Ele não tem 1/3 de férias, porque ele nem férias tem. Ele não tem fundo de garantia, os 8% sobre o salário mensal, não recebe 8%, não tem isso. Certo? Em caso de demissão, ele não tem, porque ele não vai ser demitido, né? Ele não tem as verbas rescisórias. E aí vai, gente. Então, é só para ficar bem claro aqui, que ser empreendedor
não significa ter um ganho de segurança. Enquanto a pessoa está com saúde, enquanto a pessoa não teve nenhum problema, não adoeceu nada, tudo bem. Mas se ele tiver qualquer intercorrência, ele for e ele depender da força de trabalho dele para ter um ganho, vamos falar bem no português, para colocar comida na mesa, isso acabou. Aí ele vai depender da solidariedade da família, dos amigos, para passar aquele período de doença, por exemplo, de dificuldade, seja o que for. Então, voltando aos dados, toda essa conversa foi para falar da estatística que foi divulgada pelo... Deixa eu ver, onde é que está? Dados do SEBRAE. Segundo a 43ª edição da pesquisa de monitoramento dos pequenos negócios, que o SEBRAE faz, no país inteiro houve um crescimento de 7,7% na criação de CNPJs. CNPJ é a sigla para Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, certo? Muito bem. São 64 milhões de CNPJs no país. Vou repetir, 64 milhões. Quantos habitantes tem no Brasil? Em torno de 210 milhões de brasileiros. Claro, incluindo crianças, né? Tá. Se fôssemos falar adultos, talvez uns 150, 160 milhões de adultos acima de 18 anos. Sim. Então, nós poderíamos dizer que em torno de 30% da população brasileira tem CNPJ. Pois é. 30%? É que, às vezes... 30% significa o seguinte, que para cada 3 pessoas, uma tem CNPJ. É que, às vezes, o cara pode ter mais de um. Não, a pessoa não pode ter mais de um. Pode, sendo sócia de... sócia, mas mas aí aparece no cadastro, tá? Porque é que nem telefone celular. Às vezes o camarada pode ter 3, 4 linhas de telefone celular, de operadoras diferentes, e no caso do CNPJ, tá, o camarada pode ser sócio de várias empresas, e aí se tu procurar o nome dele, vai aparecer ele em 2, 3 diferentes, porque, claro, só que aí são empresas de capital limitado, que permite 2 ou mais sócios, né? Aí não é MEI, ou então até sociedade anônima, né? Então, quer dizer, mas quando tu consulta o banco de dados da Receita Federal, salvo que apareça lá que é um microempreendedor individual, então é uma empresa limitada, né? Que tu vai saber, mas se tu bota um nome lá do Ronaldo, o José Ronaldo Villanova Toné, daqui a pouco pode aparecer 3, 4 CNPJs vinculados vinculados, né? Mas o MEI, por exemplo, só pode ter um. Não, o MEI não, porque o MEI é firma individual. O MEI chamava-se antigamente firma individual, agora que eles chamam de microempreendedor individual, porque aí é o nome da pessoa com um registro de CNPJ, é isso aí. De qualquer maneira, esses dados que foram divulgados ontem pelo SEBRAE dão conta que sobre o pensamento, que é uma pesquisa, né, de amostragem, como esses empreendedores, a maioria são MEIs no país, desses 64 milhões de CNPJs, como é que eles estão se sentindo? Pois 40% desses empresários planejam expandir seus negócios, demonstrando otimismo e confiança no Brasil. Viu? O brasileiro é otimista. Outros 51% preferem manter suas operações no nível atual, são a maioria. E tem 7% que diz que vai encerrar as suas atividades. O MEI, ele hoje no Brasil, até o Toné pode me ajudar, em torno de R$80 mil anuais é o faturamento de um MEI, para que seja isento de qualquer imposto. Paga apenas a Previdência, recolhe a Previdência, aí que está em torno de 70, não chega a R$80 o valor da Previdência. Há uma estimativa, uma expectativa de que a Receita Federal amplie para em torno de R$120 mil o faturamento anual do MEI.
mas ainda não, só está só no projeto, só no papel. Se o MEI ultrapassa esses R$ 80.000 anuais de faturamento, aí até ele pode perder o status de MEI e pode se transformar numa empresa de capital limitado por causa da incidência dos impostos de âmbito municipal e federal, principalmente. E se não for prestador de serviço, for empresa comercial, aí cai também no estado e passa a pagar ICMS. Aí até tem que ter a inscrição estadual. Aliás, dicas de passagem, o próprio governo pegou e se antecipou e criou a inscrição estadual para todos os MEIs. Todos os MEIs têm, só que aí começa com 800 o número, né? Geralmente a inscrição estadual, os 3 primeiros dígitos é o município a que pertence. Então, aqui de Cachoeira do Sul é 015. 015 barra e aí vem o numeral. O 015 é o município de Cachoeira do Sul, 096 é a capital gaúcha, Porto Alegre. E aí o governo criou 800 barra e segue a numeração. Esse 800 são os MEIs. Então, se você tem MEI, dá uma entradinha ali no site da Secretaria Estadual da Fazenda, coloca o teu CNPJ e verifica se já não está cadastrado uma inscrição estadual no teu MEI. Tomás, e para completar essa informação, menor que o MEI tem o nanoempreendedor, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Pois ele está criado por lei, falta só a regulamentação. Ele é uma pessoa física, ele não vai ter CNPJ, ele tem que ter uma receita máxima bruta anual de R$ 40.500. Então ele trabalha sem dar nota fiscal, ele não é ilegal, ele não é informal, ele se registra como nanoempreendedor individual. Ele não precisa pagar nenhum tributo, esses novos da reforma tributária, que quando tiverem o IBS, o CBS, ele não precisa pagar. E ele é ideal para profissões como artesãos, ambulantes, diaristas, jardineiros, cozinheiros, agricultores familiares e mototaxistas. Qual é o diferencial? Então, para que ele está fazendo? Ele não tem CNPJ, ele tem um limite, etc. Ele não paga imposto, não emite nota. É porque ele pode ter previdência. É aquela história de contribuir para a previdência e, numa eventualidade de uma doença, ou quando chegar a hora de se aposentar, ele ter esse benefício. Só que daí, qual é o valor que o nano... R$ 40.500 por ano. E quanto ele contribui para a Previdência? Pois é. Isso aí, nessa matéria que eu vi MEI, aqui... Né? O MEI é 70 e poucos reais. R$ 75. Mais ou menos o que o MEI paga. Pois é, inclusive aí é que já foi feito notícia, e até me lembro que isso aí foi capa da Folha de São Paulo, acho que o mês passado, exatamente um déficit que gera para a Previdência Social brasileira por causa dos MEIs. Porque, na verdade, se tu fosse contribuir os 7,5% sobre o valor do salário mínimo, tu estaria pagando R$100 e poucos por mês, que é aquele que usa o carnê, o contribuinte individual, R$100 e poucos, que é o percentual pelo salário mínimo nacional. E esse pessoal contribuindo, mas contribuindo menos, não é o suficiente para quando chegar a época da aposentadoria ele receber o salário mínimo. Ou seja, em 30, 40 anos vai surgir um déficit imenso de bilhões de reais na Previdência Social para pagar as aposentadorias Esse déficit já tem, né, Tomás? Já tem, só que vai aumentar. Sim, vai aumentar. Atualmente o déficit gira em torno de 400 bilhões de reais. E vai aumentar. É isso aí. 8 horas e 5 minutos, a ANEC, do novo aplicativo de transportes passageiros Ubra, diz que passou lá na Marcelo Gama, fazendo uma corrida, né, levando um passageiro, e ele diz que a ANEC diz que lá na confluência da Marcelo Gama com Barão do Viamão, que tem alagado quando tem chuvas intensas, ainda faltam alguns metros para a água vir para cima da avenida. Ou seja, ela está subindo. Então, a atenção da Defesa Civil e de todos nós para aquele trecho que fica ali próximo da sinaleira da Larico Ribeiro. É uma rua antes, né? E tem um buracão para o lado da Noêmia e um buracão
para o outro lado ali, junto a Marcelo Gama e Barão do Viamão. 8h06, vamos aos patrocinadores, voltamos em seguida. Você já conhece o portal rs.gov.br. Ele é um facilitador de serviços públicos para o cidadão. E agora, com o meu rs.gov.br, o atendimento está ainda mais personalizado. Você pode acompanhar solicitações e protocolos, acessar seu histórico de interações com o Estado e receber recomendações de serviços de acordo com seu perfil. Também dá para pedir ajuda para a Guria, a nossa inteligência artificial. Acesse lá. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une. Eagle Smart é referência em consertos e vendas de smartphones novos e recondicionados de marcas conceituadas. Especializada em reparo de placa e troca de conector e telas. Tem variedade de acessórios. Eagle Smart, conquistando cada vez mais clientes em Cachoeira e região. Andrade Neves, 1521. Teleentrega gratuita pelo fone WhatsApp 98028-3543. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Fique por dentro das principais informações de Cachoeira do Sul e região. Acesse www.ocorreio.com.br e fique bem informado. A Vale FM 99.1 conecta você com as principais notícias do dia. De segunda a sexta, das 18 às 19 horas, Conexão 99. A apresentação da Alcira de Oliveira. Siga a Vale FM no Instagram. Rádio Vale FM _99.1. Rádio Vale FM 99.1, Cachoeira do Sul. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Oito horas, 8 minutos, obrigado pela sua audiência. Estamos com 16 graus de temperatura. Chove muito em Cachoeira do Sul, Tomás? Pois é, chove bastante e nós estamos agora em contato com a Defesa Civil de Cachoeira do Sul, Sérgio Franchini Moura, para nos dar aí um balanço de como é que está a situação na cidade, né? Chove desde a noite de ontem na nossa Princesa do Jacuí. Bom dia, Franchini. Bom dia aos ouvintes do programa. Pois é, passa então um relato para nós aí como é que está a situação, porque desde ontem à noite que começou a chuva, né, Sérgio? Com certeza, já estávamos preparados, né, Tomás, para que alguma eventualidade viesse a ocorrer, para que nós pudéssemos fazer o atendimento necessário. Pois bem, então nessa noite mesmo, com tempo adverso, com algumas chuvas de granizo, alguma ventania, né, nós tivemos somente uma ocorrência à madrugada ali no bairro Fátima, onde houve quebra de brasilite, né? E naquele mesmo momento nós deslocamos para lá e fornecemos lona para hoje de manhã a gente poder fazer um reparo melhor para eles lá. E agora, nesse momento, uma equipe nossa está deslocando para Bom Retiro para o mesmo procedimento. Outra questão é ali a Avenida Marcelo Gama com a Barão de Viamão, que teve aquele problema de alagamento. Tu tem alguma informação, Sérgio? Ainda o pessoal ainda pode passar naquela região? Como é que está? Correto. Assim, Tomás, aquela região ali foi acertado entre Prefeitura e DENIT para fazer os devidos reparos. Mas até no momento nós sabemos que ainda não tinha sido solucionado o problema. Na verdade, a Prefeitura está trabalhando um pouco abaixo para tentar fazer a desobstrução dos canos que, porventura, estejam entupidos. Mas até então a gente não houve digamos assim, não houve um segmento do trabalho, né? E nós agora de manhã, assim que a equipe chegar da rua, nós vamos fazer a nossa rotina, que é no rio, que é nas regiões ribeirinhas, onde acontecem alagamentos, né? Vamos fazer a nossa rotina normal, Tomás. Tem alguma medição do nível do Jacuí, Franchini?
Bom, até esse momento não, porque na verdade agora ali, Tomás, o que acontece, como o rio está abaixo, né, a régua está fora, né, então a gente espera, infelizmente temos que esperar pelo DENIT nos fornecer para nós o nível que está nesse momento o Rio Jacuí. Muito bem, e se alguém precisar acionar a Defesa Civil, qual é o número de contato, Franchini? Certo, nós estamos sempre à disposição da comunidade e vocês podem ligar para nós por 519-9535-8310 e prontamente iremos atender aquelas pessoas que necessitarem. Tá certo. Obrigado, Franchini, por atender aqui a Rádio Vale e passar essas informações aí para a comunidade, como é que está a situação, porque a previsão é de chuva ainda para hoje e ainda para amanhã, né, Franchini? Correto. Então, nós aqui na Defesa Civil estamos 24 horas atentos a atender a nossa comunidade. Tá certo. Bom dia, bom trabalho para vocês. Bom dia, obrigado. 12 minutos, Tomás, eu acessei rapidamente aqui as medições. Vamos repetir o número, Toné, para o nosso ouvinte aí que não pegou papel e caneta. 99 53 58 310. 99 53 58 310 no final. Defesa Civil. Bom, e qualquer coisa manda um WhatsApp para nós que a gente manda o número. A Pampulha Engenharia, que coordena as medições na ponte barragem do Fandango, informou até amanhã de ontem, 7h30, portanto, há um pouco mais de 24 horas, que nós tínhamos no pé da barragem 15 metros e 45 centímetros. Lembrando que 18 metros é o nível normal, que a partir dos 19 metros nós já estamos sem nivelamento na barragem. Significa que a água que está acima da barragem e abaixo da barragem estão no mesmo nível. E a partir de 21 metros e 50, nós já começamos a ter transbordamento, já começamos a ter áreas ribeirinhas afetadas. Então, nós estaríamos, baseado em ontem pela manhã, ainda com uma folga para o nível normal de pelo menos 2 metros e 55 centímetros. E para transbordamento, obviamente, nós seriam mais 6 metros, teria que subir o Rio Jacuí. O que pode acontecer rapidamente, não só por causa das chuvas, porque as chuvas daqui repercutem em Rio Pardo, lá em Eldorado, né? Em General Câmara, Eldorado, lá para baixo. Não, em função da água que normalmente é escoada das barragens que tem lá na região do Salto do Jacuí, que são barragens de geração de energia elétrica. Tem 3 barragens lá, e elas largam água no Jacuí. São barragens no Jacuí e os lagos dela já estão bastante cheios. E a gente observa bem nas medições que, pelo menos num período do dia, por volta ali das 3, 4 horas da tarde, há uma intensificação na geração de energia elétrica, provavelmente porque é a chegada da tardinha, e pela meia-noite o nível do Jacuí sobe de 1 metro a 1,5 metros em Dona Francisca. Só com a vinda dessa água, que leva mais ou menos umas 6 a 8 horas para chegar ali em Dona Francisca, que é a medição que nós temos no Rio Jacuí e que nos dá uma prévia se nós vamos ter uma elevação grande de água aqui em Cachoeira também. Então, o monitoramento não é só em Cachoeira, é acima de Cachoeira. Então, essa é uma informação que eu posso dar. Eu vi imagens aqui de Porto Alegre que houve queda de árvores, muito problema no trânsito da capital gaúcha agora de manhã para motoristas. Chove muito na capital de todos os gaúchos. Um abraço para Cleone Pereira, Célia Leite, abençoado o dia todo, muita chuva e vento aqui em Esteio, tá? Isso aí a Célia lá em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Olha aqui, ó, Tomás. E a Laurice Luz. Oi, perdão. Tomás, eu consegui acessar agora a medição de Dona Francisca. Olha que interessante. As últimas 24 horas. Houve um pico a partir das 8 horas da noite de ontem, em que, olha, lá estavam com um nível de 1,70 no Rio Jacuí, 1,70 é a marcação deles. E deu um salto para 2,35 em coisa de
2 horas. Em 2 horas aumentou, né, de quase 1 metro, né, e está subindo ainda. Já está agora nesse momento está em 2,40 metros, subindo a razão de 1 centímetro por hora, 1,3 centímetros por hora, e lá em Dona Francisca a cota de inundação é 7,5 metros. Está longe da cota de inundação, mas demonstra já um crescimento significativo nas últimas horas. E essa água vem para cá. Toda a água vem essa para água cá. vai descer aqui para nossas bandas aqui. Exatamente. Bom, já que nós estamos falando de coisas regionais, né, a notícia foi veiculada na imprensa de Santa Maria, também está veiculada na imprensa de Porto Alegre, porque envolve um ministro de Estado. Se vocês acessarem, por exemplo, a 0 Hora, vocês vão ver uma matéria cujo o texto, né, a manchete é: Ministro da Educação garante que Santa Maria terá novo campus do Instituto Federal Farroupilha, o IFAR. Então, do que se trata? Segundo o texto aqui, foi confirmado ontem, em visita do ministro da Educação Camilo Santana a Santa Maria, que a cidade universitária vai ter um campus do Instituto Federal Farroupilha. A visita ao município ocorreu por conta da cerimônia de posse da reitora reeleita da instituição, a professora Nídia Heringer. A professora Nídia esteve há coisa de 1 mês e pouco atrás em Cachoeira do Sul, acompanhado do reitor da UFSM, vieram ao campus de Cachoeira do Sul para tratativas, Tomás, segundo foi divulgado no próprio site da universidade, para tratativas de colocar um campus do IFAR em Cachoeira do Sul. Esse era o objetivo. Então, aí fica a pergunta. Eu já fiz essa pergunta ao professor Dalmolin, que é o diretor do campus de Cachoeira do Sul, para saber o que impacta esse anúncio feito ontem pelo ministro Camilo Santana, de que o IFAR vai colocar um campus em Santa Maria, o que impacta a ideia de ter também um campus do IFAR em Cachoeira do Sul. Ou se esse campus que vai ser colocado lá nas antigas instalações da ULBRA, Universidade Luterana do Brasil, lá de Santa Maria, que está desativado, é uma área de 16 hectares com prédio, enfim, está pronto, né? Tem que fazer alguma adaptação, talvez alguma pintura, mas é uma instalação educacional superior. Então, o IFAR se instala em questão de semanas, se tanto, lá em Santa Maria com a sua unidade de ensino técnico. O que impacta isso? Esse é uma ideia, ou um campus, ou um Instituto Federal, uma unidade do Instituto Federal isolado, ou é aquela que viria para Cachoeira? Que acabou o IFAR optando por colocar em Santa Maria. Esta é a pergunta que eu fiz, o que eu estou tentando fazer, que ainda não tenho resposta, porque são informações muito, vamos dizer assim, novas, né? E que então a gente não tem. O que eu acho, tá? É óbvio que me parece que isso vai ter implicações importantes nessas tratativas de vinda de um campus do IFAR a Cachoeira do Sul, com a parceria da UFSM. Eu imagino, né, que essa infraestrutura maior em Santa Maria acabe não justificando que tão próximo de Santa Maria nós tenhamos uma nova unidade do IFAR, salvo que, obviamente, os cursos sejam completamente diferentes. Em todo caso, fiquemos atentos, porque eu já tinha estranhado da outra oportunidade que tivesse essas tratativas e ninguém tivesse comentado em relação à Cachoeira. Depois alguém me disse, mas eu não posso confirmar, que essas informações nem eram para ter vazado, nem eram para ter sido veiculado no site da UFSM, porque isso não era uma coisa definitiva, consolidada, então, e levantaria falsas ou não expectativas em Cachoeira do Sul, como de fato despertaram, né? Então, ficamos agora nesse aguardo. Eu acho que Cachoeira merece, assim como outros tantos lugares, uma instituição
técnica federal. Nós não temos isso. Mas, obviamente, estamos orgulhosos de termos o campus da UFSM. Nenhum demérito, mas acho que é complementar a ideia da formação em nível técnico e superior da população, não só de Cachoeira, da região, que é o público que nós mais temos presentes aqui. De qualquer maneira, acho que precisa haver uma articulação, o pessoal que faz esse trabalho, que fez o Vem e Far para a Cachoeira do Sul, poderia eventualmente entrar em contato conosco e nos dizer se tem mais detalhes ou não. Então, são 8h21 agora, vamos aos patrocinadores e já voltamos. Vale FM, uma rádio para toda a família. Vale. Agora na Vale FM, a previsão do tempo. Nesta sexta-feira, o tempo em Cachoeira do Sul e também grande parte do Rio Grande do Sul será marcado por instabilidade. Chuva ao longo do dia, pancadas intensas à noite, é o que diz o clima-tempo. A máxima será de 22 graus, até 24 graus a partir das 14 horas, e a mínima chegou a 14 graus na madrugada. Há um alerta do INMET, avisando para ventos fortes e riscos de granizo em diversas regiões do estado. Para o sábado, tempo chuvoso e frio em Cachoeira do Sul, temperatura mínima caindo para 4 graus e máxima ficando em 16 graus centígrados. E no domingo, o tempo melhora, o céu abre e nós teremos sol com temperaturas muito baixas, a mínima de 3 graus e a máxima de 15 graus. Chance de chuva praticamente nula no domingo. Seletro informa. Os nossos leituristas percorrem longas distâncias todo mês para registrar o seu consumo de energia com segurança e precisão. Por isso, pedimos sua ajuda. Mantenha o acesso ao medidor livre e prenda os animais no dia da leitura. Assim, evitamos faturamento por média e garantimos um serviço com maior precisão e transparência. Com colaboração e cuidado, todo mundo sai ganhando. Seletro, sempre ao lado do associado. Fim de Tischler, ofertas imperdíveis para você. Lasanha Perdigão 600 gramas, R$16,59 no Clube, R$10,90. Achocolatado Nescau Sachê 550 gramas, R$15,99 no Clube, R$13,99. Creme de leite Italac 200 gramas, R$3,29 no Clube, R$2,39. Feijão Fritz e Frida 1 kg preto tipo 1, R$5,69 no Clube, R$4,99. Aproveite! É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Ubra, cada esquina tem uma história pra contar. Com o Ubra, eu chego em qualquer lugar. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Conectando vidas com inovação. Baixe agora o aplicativo Ubra na Play Store. Quer saber de esportes? A Vale FM 99.1 traz todas as informações de segunda a sexta-feira, das 20 às 21 horas, no programa Batendo Bola. Tudo sobre a dupla Grenal e o que acontece no mundo esportivo. A apresentação, Lucas Nunes. Participe através do nosso fone e WhatsApp 51 20 23 13 97. 51 20 23 13 97. A nossa programação é toda sua. Vale FM 99.1, uma rádio para toda a família. Vale FM 99.1. Vale Informação. Começando o seu dia bem informado aqui na Vale FM. Agora 8h25. Tomás, sabe onde é Maracaju? Não, aí tu me matou. Não Faltei viu falar. na aula de geografia quando falaram de Maracaju. Eu também nunca tinha ouvido falar, mas eu vou explicar por que eu falei nesse município.
Ele é do Mato Grosso, né? Ele é um município que fica na região centro-oeste do Brasil. Ele está no Mato Grosso do Sul. Eles chamam aqui micro-região de Dourados. Dourados, então, aí a gente já ouviu falar. Aí já a gente ouviu falar, né? Então tá, eu estou procurando aqui, ele é um município de 101 anos e, que mais que diz aqui, ele tem 45 mil habitantes, certo? E a área geográfica dele é semelhante à de Cachoeira do Sul. Então é um município grande. Tá. Mas por que eu estou citando Maracaju aqui? Porque a Polícia Civil prendeu ontem, Polícia Civil deu Mato Grosso do Sul, um homem de 24 anos, ajudante de fazenda, ou seja, que mora no meio rural, suspeito de aliciamento e armazenamento de material de abuso sexual infantil na internet. Nossa. A ação ocorreu no distrito de Vista Alegre, zona rural de Maracaju, a 159 quilômetros de Campo Grande. Funcionando bem a internet lá, hein? Durante uma nova fase da Operação Sentinela, conduzida pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e Adolescente. Segundo as investigações, que durou durante 5 meses, o suspeito utilizava plataformas de entretenimento online para atrair crianças e adolescentes. Depois, direcionava as vítimas para outro aplicativo de criptografia avançada, onde compartilhava e armazenava o material criminoso pornográfico. Então, olha só, um sujeito de 24 anos, no interior do interior, vamos chamar assim, né? Porque é um distrito lá um para distrito fora. De uma pequena cidade, um pouco mais da metade da população de Cachoeira, lá no Mato Grosso, num município enorme, né? Que cometia crimes na internet contra crianças e adolescentes. Eu quis registrar isso porque com essas facilidades tecnológicas, aí o Tomás disse assim, mas tinha internet, mas hoje, internet por satélite. Tem que ser por satélite. O Elon Musk tem não sei quantos mil satélites pairando pelo globo todo, e se tem uma anteninha, parece um tablet, assim, e com aquilo ali se acessa, é o Starlink, se acessa em qualquer lugar do planeta, não é ali no Mato Grosso. Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de pegar 4G aqui na rua 7 de setembro. Pois é, mas é porque nós temos torres fixas, né? Agora, se fosse por satélite, provavelmente... aí pegaria melhor, mas tá certo. Nós não teríamos dificuldades. Tomás. Pois é, já estamos com o nosso convidado na sala para participar aqui do programa. É o Robson Vinícius Machado Petrúcio, ele que é presidente do Rotary Clube Princesa do Jacuí. Bom, houve uma doação de móveis para famílias cachoeirenses numa parceria com a Seleção do Bem, que é aquela entidade do ex-jogador Dunga. Então, vamos dar um bom dia para o Robson Petrúcio, para ele contar para nós o que foi essa ação desenvolvida pelo Rotary Clube. Bom dia, Robson. Bom dia, Tomás. Bom dia, Toné. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale. É um privilégio estar falando com vocês. Pois é. O que foi esse trabalho, doação de imóveis? Que imóveis foram esses e para quem, Robson? O Rotary Clube Princesa do Jacuí recebeu ano passado, Tomás, a quantia de $5 mil da nossa Fundação Rotária, que seria o nosso grande banco do Rotary, certo? Uma verba específica para ser destinada com os desabrigados da enchente do Rio Jacuí. Nós havíamos feito uma destinação deste valor para as casas que seriam construídas pela Seleção do Bem, né, numa parceria com o Dunga, então, onde foram compradas kits de imóveis com esse valor de $5 mil, algo aproximadamente em torno de R$30 mil, né, na cotação do dólar em relação ao ano passado. Foram comprados 10 kits, 10 cozinhas completas, 10 mesas com 4 cadeiras, 10 camas box, 10 guarda-roupas de 6 portas e 10 camas beliche, certo? Para ser todo esse material comprado no nosso comércio local, né? Enfatizando a campanha de comprar no comércio local. Então, tudo isso foi comprado no nosso comércio,
feito através de licitação que se faz, de listagem, né? E nós começamos a distribuição, fizemos uma seleção de 10 famílias, priorizando mães solo, né, com crianças pequenas, e que compraram agora suas casas através do programa de compra assistida do governo federal, de casas até R$200 mil. Pois bem, Robson, muito obrigado por participar do programa, ficamos muito agradecidos e queremos registrar aqui o parabéns, não que nos surpreenda o Rotary Clube Princesa do Jacuí, o movimento rotário, se dedicar à causa comunitária. Isso não é surpresa, faz isso há décadas e a gente sempre elogia, mas não há dúvida que a oportunidade se mostra muito conveniente, porque essas pessoas que tiveram a possibilidade de comprar essas casas, se elas, obviamente, se não tiverem essa ajuda do Rotary, elas teriam dificuldade de mobiliar, de ter condições de habitar. Uma casa não são 4 paredes, né? É toda a estrutura que tem dentro, que deve permitir uma habitação de qualidade para as famílias. Parabéns por essa iniciativa, parabéns pela dedicação para ti, para os teus companheiros, tuas companheiras do Rotary. E muitas pessoas, Toné, nos perguntam por que está sendo feito agora, né? Passado um tempo. Porque não adianta tu fazer a compra, por exemplo, desse material e colocar nas casas que estão lá na Cristo Rei, por exemplo, né? Viria uma nova enchente, tu vai perder esse material. Então, nós optamos por famílias, né, que estão fazendo a compra através do programa do governo federal, e que são casas que estão completamente longe da área de risco. Nós temos casas que estamos mobiliando lá no Alto do Amorim, casas lá na Quinta da Boa Vista, casas naquele loteamento que tem atrás da Escola Liberato, né? Então, realmente, casas onde tu vai poder fazer a mobília, poder fazer a entrega, e essas pessoas vão ter toda a segurança de que não vão perder isso de novo numa nova enchente. E mais atividades que o Rotary Princesa do Jacuí está desenvolvendo, Robson. Vamos aproveitar essa ocasião aí para você fazer esse relato aí, como é que estão as atividades rotarianas. Tomás, nós recebemos agora da Vara de Execução Criminal, da Vara de Execução Penal, desculpe, um valor de R$17 mil. O Rotary Princesa fez um projeto e foi contemplado, né? Lembrando que toda a verba que o Rotary recebe é através de projeto. O Rotary não tem fim lucrativo. Então a gente corre atrás de projetos, né? Projetos da Sicredi, projetos da Vara de Execuções Penais, né? Nós ganhamos agora o valor de R$17 mil da Vara de Execução Penal para a aquisição de material de audiovisual e material que vai ser utilizado num curso de instalação e conserto, né, de ar-condicionado, manutenção, desculpa, de ar-condicionado. Vai ser realizado provavelmente agora já no mês de outubro, dentro do nosso presídio municipal, com os detentos, né? Nós já fizemos uma turma ano passado no Mococa, lá na Cristo Rei. Fizemos também um curso de eletricista, que vai ter continuidade também lá no Mococa, na Cristo Rei. Mais um curso de pedreiro, né? Também foi feito em parceria com o Mococa. E recebemos também um outro projeto, no valor de R$5 mil da Sicredi, para destinação para um curso de costureiras, que vai ser feito junto à Unidos da Vila, ao Ninho da Arara, que é um projeto social que tem a Unidos da Vila, e o Rotary Clube Princesa do Jacuí é parceiro, né? Então, através desse projeto de R$5 mil, vai ser comprado máquinas de costura, para que a gente consiga formalizar mais esse curso também em parceria com o Ninho da Arara. Muito bem, Robson, muito obrigado aí pela participação no programa. Novamente, parabéns pelo trabalho que os rotarianos de Cachoeira do Sul fazem. Toné, eu gostaria de aproveitar, nós teremos a audiência de vocês, nós teremos um evento agora no próximo sábado, dia 30, que é o Festival do Peixe, né, na Associação dos Contabilistas, às 19h30, um cardápio à base de peixes do nosso Rio Jacuí, né, e o destino, a verba arrecadada nesse jantar será em prol dos projetos do Rotary Clube Princesa do Jacuí. Então, o valor do ingresso é R$80 e podem procurar os rotarianos do Rotary Princesa, tá? E eu posso deixar aqui também um telefone de contato, se você me permite, que é o 99130-8686. É o meu número pessoal. Aqueles que quiserem adquirir ingresso e prestigiar o nosso evento, tenho certeza que vão se deliciar
com os pratos que serão feitos. Sábado, agora, então, na Associação Sábado, dos... dia 30 de agosto, no sábado, na Associação dos Contabilistas, às 19h30. Robson, já anotamos aqui o telefone, vamos passar, mas se puder nos manda um card, uma pequena propaganda que ao longo da semana que vem nós vamos divulgando, ok? Vou mandar, com certeza. Obrigado pela divulgação já de antemão. Ok. Obrigado ao Robson Vinícius Machado Petrucci, presidente do Rotary Clube Princesa do Jacuí, que nos deu amplas explicações aí, inclusive sobre essa doação de imóveis para 10 famílias cachoeirenses que foram afetadas pelas enchentes do ano passado. É bom a comunidade ter conhecimento de como as entidades, as forças vivas da cidade estão ajudando as pessoas a se reerguer, se levantar, e esse trabalho dos rotarianos é muito importante num momento como esse. Não tem dúvida. Bom, a notícia de hoje, né, não é alentadora, referente às consequências daquele tarifaço que foi imposto a inúmeros países pelos Estados Unidos e, no caso do Brasil, com a mais alta tarifa. Acho que só tem um país que também tem 50% de taxação para as exportações para o país americano, determinado pelo presidente Donald Trump. Eu sempre gosto de dizer isso, né, Tomás? Porque senão as pessoas desviam. Quem é culpado pelas tarifas que os Estados Unidos impuseram de 50% aos produtos brasileiros que vão para o mercado americano? Quem é? Foi feita pesquisa semana passada e responderam. Em primeiro lugar, o Lula. Em segundo lugar, o Bolsonaro. Em terceiro lugar, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos falando mal do Brasil. Pois eu quero dizer ao senhor, à senhora, que respeitando que pense nisso, só tem um culpado. Não foi o Lula, não foi o Jair Bolsonaro, não foi o Eduardo Bolsonaro. O culpado chama-se Donald Trump. Porque só ele tem a caneta, e ele usa uma caneta preta bem grande, assim, e uma assinatura enorme, né? Faz questão. Então, é ele que colocou a assinatura na taxação de 50% o cara tem sobre o Brasil. O cara tem um problema sobre tamanho. Até a caneta tem que ser grande, ele né? tem um sério problema sobre tamanho. Pois é, mas continuando aqui, ó, eu puxei o assunto para falar. Aí também não é culpado o Alexandre Moraes, tá? Que não apareceu na pesquisa, mas... Não apareceu. Mas esses esqueceram, né? Mas esses 4 não são culpados, nem o Bolsonaro, nem o filho dele, nem o Lula, nem o Alexandre Moraes. Não. Donald Trump foi ele, porque é ele que tem o poder. Ah, mas ele foi influenciado pelo Eduardo Bolsonaro. Não interessa, a responsabilidade é dele. Se alguém me influencia, se eu tenho o poder, e se alguém me influencia para tomar uma atitude que vai prejudicar as pessoas de um país, o culpado sou eu, não é a pessoa que me influenciou, porque eu me deixei influenciar. Eu tenho que ter discernimento. Eu não sou um qualquer, eu sou presidente da maior potência econômica e militar do planeta. Então, eu tenho que ter assessoria, eu tenho que ter discernimento para, eu vou fazer coisas que têm razoabilidade, que não é o caso. Mas essa conversa toda que eu estou fazendo aqui é para falar sobre as consequências no Brasil que já apareceram. A matéria está no site da UOL, as indústrias madeireira, calçadista e de armamentos, que registraram queda nas vendas por causa do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, adotaram férias coletivas como primeira medida para conter custos. Sem uma reversão das sobretaxas aplicadas pelo presidente Donald Trump ou a abertura de novos mercados, os setores pedem apoio do governo brasileiro para evitar demissões em massas. Na verdade, o governo brasileiro, em termos de capital de giro, já ofereceu 30 bilhões de reais. O que eu sei, Tomás, é que essas empresas, ou algumas delas, querem que seja adotado algo semelhante que aconteceu durante a Covid-19, ou o período mais agudo da pandemia, que foi quando empresas colocavam os seus funcionários no que chamam de layoff, quer dizer, numa parada técnica, e parte dos salários dos funcionários era pago pelo governo. Uma parte os empresários pagavam e a outra parte o governo pagava. Quer dizer, complementava a partir de, não sei se era até um salário mínimo, mas um valor. As empresas, algumas, não todas, querem que aconteça isso por um período, enquanto eles estão se adaptando. Não sei se o governo federal vai adotar essa medida, porque
porque houve alguma distorção quando isso foi aplicado lá na Covid. Qual foi a distorção? Empresas que não necessitavam da ajuda, que continuavam vendendo, que não foi porque as pessoas tinham que ficar em casa que deixaram de faturar, se beneficiaram disso para diminuir os seus custos. E o governo se apercebeu depois que tinha sido feito de bobo. Quer dizer, o governo não existe. Os funcionários que fiscalizam essas relações de trabalho chegaram à conclusão que aquela empresa não precisava. E aí, o que vai fazer? Vai punir? Vai chamar? Vai botar na justiça? Claro que não. Então, eles olham com resistência. A verdade é o seguinte, pessoal, eu sei que não é fácil, ninguém é ingênuo, não é porque nós estamos aqui numa pequena cidade gaúcha que nós estamos desconectados do mundo. Muito antes, pelo contrário, estamos até conectados demais. Devíamos desligar mais essas telas do computador, do celular, etc., para dar um descanso no cérebro. Mas nós sabemos, sim, que não é fácil. O sujeito exporta um mel para os Estados Unidos e, de repente, vai... O que eu faço com o meu produto? Ele já faz isso há décadas. É difícil. É desconforto, arranjar um novo mercado, se reposicionar, leva tempo. Até mentalmente a pessoa precisa se reciclar para entender, olha, perdi o parceiro, não exporto mais para lá, e agora eu tenho que procurar outro. Até isso. Nesse período de adaptação, o governo pretende auxiliar com capital de giro. Capital de giro que é um empréstimo e que tem juros, embora menores, tem juros e tem que ser pagos. Então não é de graça. Então, mas dá um fôlego, né? Num primeiro momento. Talvez não, muito provavelmente já teve empresa que já fechou as portas. A gente nem está sabendo aí. Mas faz parte do jogo econômico. O sujeito faz um negócio, às vezes dá certo, às vezes não dá. Tem negócios que um problema do clima acaba com o negócio. Veja o que aconteceu em 2024 em tantos negócios no Vale do Taquari ali. Entende? Empresas simplesmente terminaram, porque os prédios foram arrasados, as máquinas, e não se levantaram mais. O que vai fazer? Vai para outra coisa. E no caso aqui, não é tão grave. Vamos combinar que não é uma enchente, não é um furacão, não é um maremoto. Né? Isso aí é uma questão econômica. Tanto que já o anúncio hoje nós fizemos no Vale Rural, né, das 6 às 7, né, a Indonésia abriu o mercado dela. A Indonésia é um país, gente, tá? Lá da Ásia. A Indonésia abriu o mercado para a carne com osso brasileira. Ela não comprava. E mais os miúdos de bovinos também. Então, é um mercado que se abriu, o quê? Nas últimas 2, 3 semanas. E assim está abrindo o mercado. A China está comprando soja, que comprava dos Estados Unidos, só do Brasil. Nós não tínhamos esse mercado. O maior exportador de soja para a China era os Estados Unidos. E a China, os Estados Unidos, além de falar mal de mim e não é meu parceiro, vou comprar do Brasil. O Brasil não fala mal de mim. Né? Não sobretaxou. Não me sobretaxou. Então, por quê? Olha, lá no Porto de Paranaguá e no Porto de Santos, o que está chegando de navio para levar a soja brasileira não é fácil. Aí. Então, é isso aí, gente. Um dia a gente chora, outro dia a gente ri. 8h44, vamos aos patrocinadores, já voltamos. Você sabia que agora ficou muito mais fácil acompanhar a sua conta de energia da Seletro? Com apenas alguns cliques, você pode aderir à fatura digital e receber tudo direto no seu e-mail. Acesse a agência virtual da Seletro, selecione a sua UC e clique em aderir à fatura digital. E tem mais, você pode utilizar também a opção do serviço de autoleitura pelo WhatsApp ou telefone 0800 541 9969. Também pelo WhatsApp
0800 541 9969. É possível emitir segunda via, consultar débitos, informar falta de energia, extrair código Pix para pagamento e falar com nossos atendentes. Quer praticidade? Cadastre também o débito automático do seu banco e evite preocupações com vencimentos. Seletro, sempre ao lado do associado. É tecnologia unindo a população, conectando vidas com inovação. Quer se locomover com conforto, economia e segurança? Chegou o Ubra, o aplicativo de transporte feito pra você. Baixe agora na Play Store e aproveite a promoção de lançamento. A cada 10 corridas, a 10ª é grátis. Fone Whats 51 9 36 18 47 85. Com o Ubra, você escolhe, confia e chega bem. Conectando vidas com inovação. Ubra, do seu jeito, no seu tempo. Procurando móveis com qualidade, fino acabamento e durabilidade? Chame Flávio Gomes Móveis sob medida. Móveis 100% MDF, com a funcionalidade que você necessita. Orçamento grátis. Flávio Gomes Móveis sob medida fica na Rua Ramiro Ramos Chaves, 443, bairro Ponte Verde. Fone WhatsApp 051 999 57 9309. Mas tchê, acompanhe de segunda a sexta-feira aqui na Vale FM 99.1, das 7 às 8 da noite, o melhor da música regional gaúcha. Com ele, o Gaudério Pispirica, te fazendo companhia vivente. Prepare teu mate e dá volume, tchê. Siga a Vale FM no Instagram. @Rádio Vale FM _99.1. Vale FM, uma rádio para toda a família. Você está ouvindo Vale Informação. Vale Informação de 22 de agosto, 8h47. Obrigado pela sua audiência. 16 graus de temperatura. Estamos aqui em nome de Seletro, Supermercados Tischler e o novo aplicativo para transportes e passageiros Ubra. Baixe o aplicativo. A oferta especial do Tischler hoje, pizza Perdigão, 460 gramas, a partir de 2 unidades, quer dizer, compra 2, cada uma vai sair por R$ 13,90. Esse é um desconto de 30% a partir da segunda unidade, né? Então, cada 13, fiz um cálculo rápido, uma sai de graça. Ou a cada 4, de repente. Vamos eu faço o cálculo melhor aí. Oi. Vamos passando aqui, enquanto tu vê aí as informações do esporte, enquanto tu faz uma pesquisa aí. Antes do esporte, eu gosto do esporte porque termina aí, eu fico pensando no jogo que eu vou assistir, e o Tomás sabe muito. Deixa eu dar a informação. Então, eu recebi agora, eu estou no mailing da colega jornalista Giane Guerra, lá da Zero Hora, então ela tem os seus blogs, as suas mensagens que ela manda, e de vez em quando a gente troca algum tipo de informação, e ela é muito prestativa, sabe? Então, qualquer coisa que eu peço para ela, ela responde imediatamente. Para mim, ela demanda pouco, mas de vez em quando ela me pergunta alguma coisa sobre Cachoeira aqui, para as matérias que ela coloca. Mas ela mandou agora sobre a possibilidade do Rio Grande do Sul ganhar uma segunda fábrica da gigante chinesa montadora de veículo, a GWM, é a Great Wall Motor. Pois a GWM, esse eu li a notícia nos jornais do centro do país nessa semana, inaugurou a sua primeira fábrica de veículos híbridos e elétricos na cidade de Iracemápolis, em São Paulo. O Lula, inclusive, teve lá o presidente e tal, estava o CEO lá chinês, e me chamou a atenção, o CEO de camiseta, meu querido, com a marca, nada de terno, gravata, coisa nenhuma. Todo mundo com roupa de trabalho. Né? Enquanto que, óbvio... Expondo a logomarca da empresa. Exatamente. Estava ali e tal. E aí foi, o investimento é bilionário, né? Imagina uma fábrica de veículo ainda mais elétrico, que é mais caro ainda fabricar. Pois a Giane Guerra aqui, da Zero Hora, está dizendo, nessa matéria, está especulando que o Rio Grande do Sul recebeu executivos dessa empresa chinesa há pouco tempo atrás e que o Rio Grande do Sul pode sim, disputando com Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Espírito Santo, ser o local
para uma segunda fábrica dessa gigante montadora de veículos elétricos e híbridos. E ela especula aqui qual seria a cidade. Rio Grande. O porto de Rio Grande e a proximidade com o Uruguai e a Argentina. Pois é. Sim, a conexão ali de Rio Grande fica relativamente fácil, né, de levar os veículos para a Argentina por barco. Já sai por ali e imediatamente vai até o Rio da Prata e tu tem Uruguai de um lado e Buenos Aires, Argentina do outro ali. Fica muito fácil, inclusive, para quem conhece aquela região lá. E também para escoar para outros continentes a produção. Com certeza. Então, olha aí, ó. Essa é uma informação de cocheira, que não é só para mim, né? Mas eu estou no mailing dela e recebo essas informações. E deixa eu dar uma olhada rápida aqui, Tomás, antes de passar a palavra sobre esporte, o que o The New York Times está mandando hoje. Vamos ver o que chegou o The Morning, que é tá aqui, que é as notícias que eu recebo todos os dias lá dos Estados Unidos. Bom, a abertura diz o seguinte, tá? Califórnia, o governador Gavin Newsom e legisladores democratas aprovam um plano para redesenhar os distritos eleitorais. Lá eles querem virar tudo republicano. Um juiz federal decidiu que um centro de detenção dos Everglades, da Flórida, apelidado de Alligator Alcatraz, não deveria aceitar mais migrantes. Sobre o Oriente Médio, a cidade de Gaza e as áreas vizinhas estão oficialmente sob fome, afirmou um grupo global de especialistas. Então, essas principais notícias que eu recebi nessa correspondência aqui de um dos principais jornais americanos, o The New York Times. Tomás, vamos falar de esporte. Então vamos lá, Toné, que tem jogo fim de semana, né? A não ser que a chuva, mas tu teste a previsão aí que domingo deve parar de chover. Então nós temos a decisão da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, Gauchão 2025. Então o primeiro jogo vai ser domingo, agora dia 24, às 15h, no estádio do Vale, lá em Novo Hamburgo. O Novo Hamburgo vai receber o Inter de Santa Maria. Lembrando que Novo Hamburgo e Inter de Santa Maria então já estão classificados para a primeira divisão do futebol gaúcho do ano que vem, mas vão fazer a final para ver quem é o campeão da Série B. Então o primeiro jogo nesse domingo, o jogo da volta é no outro domingo, dia 31, no Presidente Vargas, em Santa Maria. Pelo Campeonato Brasileiro, chegamos aí na Série C, na 18ª rodada. Então amanhã os dois gaúchos entram em campo às 5h. O Ipiranga vai a Itu jogar contra o Ituano de São Paulo. Já o Caxias recebe o Brusque de Santa Catarina no Centenário. O Caxias já está classificadíssimo para disputar realmente a fase quente da Série B, da Série C, que poderá então levá-lo para a Série B, a segunda divisão do futebol brasileiro. Já bateu 2 vezes na trave. Então, nessa terceira vez, quem sabe o Caxias consegue, né, chegar lá. E o Ipiranga está correndo o páreo por fora, tem chance de se classificar, mas precisa pontuar para poder chegar nesta etapa da fase quente da terceira divisão do futebol brasileiro. Com relação à Série A, chegamos à 21ª rodada. E amanhã, sábado, 4h, no Cícero de Souza Marques, lá em Bragança Paulista, o Bragantino recebe o Fluminense, o canal Premier transmite ao vivo. 6h30 no Mineirão, lá o Magalhães Pinto, em Belo Horizonte, tem Cruzeiro e Internacional. Internacional, então, tendo que lamber as feridas da derrota para o Flamengo e eliminação da Libertadores da América e seguir no Brasileirão, que é a única competição que o Colorado tem até o fim do ano. Esse jogo vai ser transmitido pelo Amazon Prime, tá, pessoal? Então é só pelo Amazon. O Premier não pode transmitir esse jogo, nem o Sport TV, nem o Premier, nem a Globo, nem a Record, tá? Então esse é o jogo do Amazon Prime, 6h30 no Mineirão, Cruzeiro Inter. 9h, na Arena em Porto Alegre, o Grêmio recebe o Ceará. Aí o Sport TV e o Premier vão transmitir esse jogo ao vivo. Já no domingo, 4h, tem
Na Fonte Nova, Bahia e Santos. E em São Januário, no Rio, tem Vasco e Corinthians. Esses 2 jogos são os jogos da Globo e do Premier. 6h30 da tarde no Castelão, Fortaleza e Mirassol. O Premier transmite ao vivo. 6h30 da tarde no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Juventude recebe o Botafogo. Esse jogo é da Record, da TV Record, Cazé TV e o Premier. E 8h30 da noite no Morumbi tem São Paulo e Atlético Mineiro pelo Premier. A rodada se completa na segunda-feira com 2 jogos, 7 da noite no Parque, em São Paulo, Palmeiras e Sport pelo Premier. E às 9 da noite no Maracanã, o Flamengo recebe o Vitória. Será o jogo do Sport TV. Lembrando que agora o Grêmio, o Inter e o Juventude, cada um tem um jogo atrasado do Brasileirão. O Grêmio tem que jogar com o Botafogo, é um jogo da 16ª rodada, está atrasado. O Inter tem que jogar contra o Bahia, é um jogo da 14ª rodada. E o Juventude tem que jogar com o Palmeiras, é um jogo da 12ª rodada. E com relação aos papéis picados da quarta-feira, né, o pessoal leva na brincadeira, é o escândalo Papergate ou Pratagate, as brincadeiras das redes sociais, né? A direção do Inter diz que está verificando o que houve. Claro, aqueles papéis picados eram para terem sido soltos caso o Inter superasse o Flamengo, se classificasse, aí a comemoração com aqueles papéis picados, ainda mais prata, que acabou grudando no gramado, grudou até na bola, ficou feio, atrasou 20 minutos o início do jogo, porque os funcionários do Internacional tiveram que varrer, limpar, tirar aqueles papéis picados que tomaram praticamente todo o gramado do Beira-Rio. Mas não se sabe, claro que a direção do Inter sabe, mas não vai expor ao ridículo o funcionário ou os funcionários que apertaram um botão e dispararam aqueles papéis picados na hora errada. E ainda ficou feio, ainda porque no fim ainda o Inter celebrou algo que não aconteceu, porque acabou sendo eliminado da competição. Então por isso ficou mais feio o fiasco, e a Conmebol, por causa do atraso no início do jogo, a Conmebol deve aplicar uma multa pecuniária ao Internacional, que é o mandante do jogo, pelo atraso do início da partida. Então é isso. Obrigado, Tomás. Vamos agradecer aí a participação, seu Gastão, que telefonou para nós, e o Patrick Santos, a Andreinha Silva, a Lorene Soares, o Eurico Silva lá em Floripa, a Marlene Silva, deixa eu ver aqui, Roberto Bastos, Marli Rodrigues lá em Igrejinha, Eni Terezinha, a Nildo Sosmeyer em Brasília, Cleone Pereira, Célia Leite lá em Esteio, na Grande Porto Alegre, Laureci Luz, Mary Saavedra, Viviane de Freitas, a Mara também, Aragóis nos acompanhando, Paula Renata, Lisiane também aqui mandando mensagens para nós, a NEC, né, da Ubra, seu Gastão que telefonou, esse pessoal que nos acompanha aí, mandando mensagem no WhatsApp, no Facebook, no telefone, 99.1, é a nossa audiência. Bom fim de semana a todos, bom descanso, aproveitem, segunda-feira, dia 25, estaremos de volta, se Deus quiser. Obrigado, Toné. Eu que agradeço a cada um dos senhores e das senhoras que nos honram com a audiência, realmente nos toca muito isso. Eu volto num comentário no início do programa Vale Notícias, que é apresentado pelo Protásio Moreira a partir do meio-dia até as 2h da tarde. Recomendo sempre o Conexão 99 com a nossa colega jornalista Dalcira de Oliveira, sempre com assuntos atuais e uma boa polêmica, como ela gosta, né? E agora, em seguida, está chegando aí o Misturadão com o Tiago Borges e seu público ouvinte enorme, que participa muito do programa. Um dia, eu e o Tomás vamos chegar lá. O pessoal participe mais, mande mais mensagens. Mas programa de jornalismo é assim, tem menos participação do que os programas de entretenimento. Mas vamos indo, estamos caminhando e muito agradecidos pelo que nós já conquistamos nesse ano e pouco aqui na Rádio Vale. Bom final de semana, fiquem com Deus, até segunda-feira. Esta é a ZYW 765.